A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo 9 da manhã e já estamos no ar. Mais uma vez, mais um episódio para edificar a tua vida. Estamos aqui hoje com o Dr. Alderi Nelson Rocha, um paraense, diretamente do Brasil, Belém do Pará e também de Los Angeles, na Califórnia, Pois atualmente o pastor mora em Los Angeles, na Califórnia. Dr. Alderi Nelson Rocha, ele que tem 62 anos e é doutor em teologia, em psicologia, em filosofia e vai estar trazendo um pouco da palavra do Senhor nessa manhã para mim e para você. Amém? Falaremos sobre um assunto de extrema importância que está em evidência nos dias de hoje, que é a guerra de Israel, a atual guerra de Israel. A gente viu que há um ano atrás, ali em 7 de outubro, o Hamas, ele trouxe novamente ali um ataque a Israel, matando inúmeras pessoas, e veio novamente à tona, em todos os noticiários, a guerra de Israel. Vamos entender um pouco sobre esse assunto biblicamente com o doutor Alderi Nelson Rocha. Bom dia, doutor. Fique à vontade e dê um bom dia para esse povo. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui neste momento, dentro desse espaço que é aberto para o conhecimento, para a experiência e também para testemunhos de maravilhas de Deus que Deus colocou no teu coração. Eu creio nesse momento que a igreja precisa mais de cura do que de curar enfermos. Esse assunto é muito sério, porque as feridas que são feitas hoje são feitas dentro da nossa própria casa. E que Jesus disse, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, muitas pessoas estão fazendo uma espécie de imigração de lugares, de instituições e de congregações por causa das feridas. E um programa igual a este, ele traz cura para muitas pessoas. Você sabia que você está falando para muitas pessoas que não têm mais vontade de ir para uma congregação cultuar a Deus? Não que eles não tenham vontade de ir, mas por causa das feridas feitas nas casas dos seus próprios irmãos. Para mim é um prazer muito grande poder saudá-lo, poder trazer aqui um pouquinho daquilo que Deus tem me dado ao vosso coração. Eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Aleluia! Glória a Deus! Fique conosco. Essa palavra também é para você, Muito interessante o que o doutor falou, é verdade, As pessoas hoje estão feridas, estão machucadas e talvez por uma primeira impressão que tiveram, elas acabam abandonando, Abandonando a fé, apostatando da fé, do reino. Mas eu quero dizer para você, volte ao primeiro amor, porque Jesus ele nunca vai te magoar. Amém? Olhe para Cristo. Ele vai te curar. Amém. Doutor Alderi Nelson Rocha, eu gostaria de perguntar a você nessa manhã, primeiramente, antes de entrarmos no tema, esse Jesus maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré, o que ele representa para você? Se você perguntar para um ateu, ele vai responder que Jesus não é nada. Jesus é só um vapor. Se você perguntar para um médico, ele vai dizer assim, de vez em quando ele me ajuda. Se você perguntar para um filósofo, ele vai dizer um bom tema para o meu livro. Mas para mim, ele é o meu Salvador. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Você sabe, as pessoas não vão ser condenadas por serem pecadoras, porque todos pecaram. Algum dia na vida, a inocência acabou e essas pessoas simplesmente se tornaram pecadoras. Ninguém vai ser condenado por ser pecador. Mas muita gente vai ser condenada por não crer no Salvador dos pecados. É esse Jesus que eu creio, que eu sirvo. O meu Salvador dos pecados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Doutor Alderi, me desculpe, eu tenho que fazer essa pergunta, tá bem? As pessoas já esperam por esse momento, porque a nossa bancada está ficando cheia. Glória a Deus por isso, e vai ficar muito mais, Eu sei que já você vai estar retornando ali para Los Angeles, na Califórnia. Quero agradecer imensamente por ter tirado um tempo, para ter vindo aqui conosco. Sabemos que o seu tempo é valioso, porque participa de muitas palestras, muitos momentos, e graças a Deus por ter tirado esse tempo
para vir aqui conosco no Dominical Cast nesse domingo. É um prazer para mim. Amém. Mas eu quero saber se você trouxe alguma coisa para deixar de lembrança e de recordação para gente. Lembra que eu te falei desse livro aqui, que é o Portal da Teologia? Portal da Teologia. Olha, para quem não sabe, não conhece ainda, desculpe, pastor, doutor, a gente vai deixar o link, inclusive, dos canais, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. É muito fácil. Meu Jesus. Quando você fala Meu Jesus, Meu Jesus. aí você põe um ponto e um org. ORG tá fácil. Meujesus.org. Ou então pode jogar aí no Google, Dr. Alderi Nelson Rocha, que vai aparecer muito conteúdo feito pelo doutor, mas também vai estar no link dos comentários. Eu já estou aqui passando para sua mão. Esse é o... Se você perguntasse qual é o seu melhor livro que você gosta de ler, é esse aí. Esse aqui é o Xodó. Porque quando eu estou lendo ele, eu digo assim, não é possível que eu escrevi isso aí, não. Isso aí não vem de mim, não. Isso vem do Senhor. E eu falo com muita emoção. Porque esse livro eu escrevi na pandemia. Durante a pandemia. Quando não tinha igreja para pregar, quando não tinha lugar para ir, só eu e a minha família, a Nete ali, servindo, fazendo alguma coisa e pedindo a Deus que nós não tivéssemos esse problema. E graças a Deus nós não tivemos. Eu estava pregando numa igreja em Houston e Deus disse assim, antes da pandemia, olha o que eu estou te mostrando. E Deus me mostrou as casas com seus umbrais e eu pegando o suco da uva da ceia e dando para toda a igreja, lá em Houston. E tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas. E todas elas levaram aquele pacotinho fechadinho certo. Do vinho. E eles disseram assim, o que é que tem que fazer, pastor? Chega lá, você põe no umbral de cima, da direita e da esquerda da sua casa. Para selar. E vai vir uma praga no mundo inteiro. Vai vir uma praga. E ninguém da sua casa vai ser atingido. Nenhuma casa daquelas que puseram o suco de uva que representava o sangue de Jesus, ninguém foi afetado. E eu fui um deles. Eu liguei lá para casa e falei para ela, para a Nete, pega esse copinho aí de vinho aí que tá aí e põe no zumbar da nossa casa. Lá de Houston eu mandei ela fazer. Ninguém na nossa casa foi afetado. Amém. Fazendo ali alusão a Moisés, né? Então quando eu escrevi foi esse livro expedido. debaixo dessa opção aí. Olha que o Portal da Teologia. Esse é só um dos livros. O doutor também fica à vontade para falar um pouquinho sobre esses outros. Agora e você ainda não, no decorrer do vídeo, não é? Vamos entrar na palavra. No decorrer do vídeo, o senhor vai ter a oportunidade de estar falando um pouco sobre o que escreveu. Mas tem coisa forte ali também, que ele estava falando agora há pouco. O Portal da Teologia, você pode adquirir. Esse aí eu falo que Adão não é o cabeça psicológico da raça humana, ele é o cabeça biológico. Então a responsabilidade dele é física e não psicológica. Então por isso que a morte que mata o corpo passou a todos os homens, a morte. Mas o pecado não, o pecado é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Então a responsabilidade é de cada um. De cada um. Amém. Então, vou ler esse livro aí. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, doutor, pela lembrança. Vai estar aqui muito bem representado. E já estou curioso para ler o Xodó do doutor Alderi Nelson Rocha. Amém. Doutor, vamos adiante, passar um pouco para falar sobre esse tema. Muito se ouve, né? Se você jogar no próprio YouTube, na internet, tem muita coisa que se fala sobre a guerra de Israel, né? Israel, Palestina, esse conflito que dura muito tempo, né? Muito desde o tempo dos primórdios, digamos assim. Mas o que é que o doutor tem a nos dizer, a esclarecer nessa manhã, né, a todos que nos assistem, sobre o que está acontecendo em Israel nos dias de hoje? Fique à vontade. Quando essa batalha começou no dia 8 de outubro do ano passado, eu já sabia de que se tratava. Porque bem no centro de Jerusalém, pastor Lyndon Johnson, que está aqui presente conosco. Também estamos aqui, olha, temos toda uma bancada nessa manhã. Apresenta eles aí. Exatamente, o pastor Lyndon Johnson, Yes. que futuramente vai estar aqui com a gente, hein? Já está mais do que convidado. Também está aqui a sua esposa, a pastora Cristina, né? E também a pastora esposa do doutor Alderi, que é a Anete. Não é isso? Amém. Também aqui conosco o evangelista Kemp Souza, grande amigo, né? Juntamente com a pastora Dayana. E não podemos esquecer do nosso editor e contra-rega Pedrinho, aqui nos estúdios Magalhães, né? E da minha digníssima esposa, a missionária Josi. Posso falar Amém? alguma coisa sobre a sua esposa? Fique à vontade. Ela é um gênio, pastor. É um gênio. Eu sei porque você casou com ela, viu? Não é? Deus é misericordioso na minha vida.
E você também, a gente está admirado com vocês dois. Olha, que Eu benção. tenho certeza que são as mesmas palavras do pastor Johnson que está ali, né? Todos nós estamos... Maravilhoso. Eu senti apenado de não ter te conhecido logo que eu cheguei aqui. Olha, eu perdi muita coisa de não estar contigo. E eu perdi aqui uma enciclopédia ambulante, viu? Glória a Deus. Mas, ó, tem muita coisa pra gente falar ainda aí na frente. Essa vai ser o primeiro de muitos encontros. Amém. Então, Amém? quando 8 de outubro começou essa batalha, eu sabia o que estava acontecendo por trás, porque ela começou porque um grupo de visitantes de Israel, americanos, ingleses, brasileiros, portugueses, que faziam parte de uma caravana, estavam visitando ali aquele grande pátio da Mesquita de Omar, e que foram lá para trás da Mesquita de Omar, e eles falaram alto, e isso saiu no mundo inteiro, eles fizeram um vídeo. E aí o professor que estava ali disse assim, ó, aqui está a outra mesquita. Ele disse, está em cima do lugar santíssimo. Mas aí um dos pastores falou alto e disse, vai cair em nome de Meshia HaMashiach, porque aí vai ser construído o templo. E isso foi ouvido pelos árabes. Isso foi ouvido no mundo inteiro. E foi ouvido especialmente pelo pessoal filisteu, que a gente chama de Palestina, PH é F. Então, filisteu, que vem a palavra, da onde vem a palavra filisteu, de Filístia, mas nós sabemos que eles não são dali, eles vieram da Grécia e se instalaram ali, e ali eles começaram essa porfia com a Síria, desde os tempos antes mesmo de Israel se tornar uma poderosa nação, eles também estavam ali. Então, quando eles edificaram a Mesquita de Omar, depois que o general Tito, no ano 70, destruiu o templo de Zorobabel, que foi reformado só pela parte externa por Herodes, quando o general Tito destruiu, aquele lugar ficou vacante. E lá pelos 600 depois de Cristo, eles vão e constroem a Mesquita de Omar, que era um grande estudioso, e que era um grande mestre, e também foi um grande esplendor de sabedoria, de onde grande Mahoma tirou as suas grandes diretrizes e o destino do povo islã. Isso é simples, todo mundo sabe disso na história. Então aquela mesquita ficou ali como um desafio. Quando no dia 8 de outubro eles começaram a guerrear com o objetivo de destruir o povo de Israel, eles começaram a reavivar o seu ânimo de conquistar o mundo outra vez, que você sabe muito bem que eles sempre tiveram esse desejo de conquistar o mundo. Se você vê o filme, grande filme, que eu faço questão que vocês vejam esse filme, que é Resurrection, esse filme, que é feito pelos próprios árabes, o pessoal da Turquia, que para mim tem o maior ator de todos os tempos ali. Os americanos não querem considerá-lo porque eles vão perder muito com Hollywood, mas aquele autor, que eu não tenho assim como gravar, não gravei seu nome, mas eu considero aquele ator do Resurrection o maior autor de todos os tempos. E eles filmaram a história do Islã até determinado tempo da história, até que a Turquia foi completamente conquistada. Mas esse filme que sua esposa pode assistir junto com seus filhos, vocês vão ter uma ideia completamente diferente do Islã. Vocês vão tirar essa ideia do Islã radical, do Islã da espada, e vão ver que eles, hoje, comparando com a igreja evangélica, ele é mais santo do que a igreja evangélica, comparando com a igreja evangélica atual. Você acredita no que eu estou dizendo? Então, você não vê uma relação sexual explícita, você não vê um beijo na boca, você não vê absolutamente nada da carnalidade humana. A visão que você vê ali é a visão deles, o respeito que eles têm por Alá, que alguns, desculpe a palavra aqui, algumas pessoas não ignorantes falam que o mesmo Deus que é o Deus do Islã não é o mesmo Deus de Abraão.
sendo que o Senhor falou que daria a Ismael 12 príncipes, que nós temos as 12 nações árabes, entendeu? E eles consideram a história de Abraão e o Deus de Abraão. Então, quando você não conhece a história, não conhece a Bíblia, nunca leu o Alcorão na vida, você não sabe o que está falando. Parece que eu estou defendendo o Islã, mas não é. Eu estou mostrando para vocês que o Islã, na sua palavra, na sua sensibilidade, na sua sencillez, como diz em espanhol, ele tem uma visão de pureza e de santidade que hoje, comparada à nossa igreja evangélica, estão dando 10.000-0. Aí vem o povo radical, dos talibãs, que nós conhecemos, o Estado de Israel. Esse pessoal nunca conheceu o Deus de Abraão. O que eles vivem em função dos dólares que eles têm por causa das vendas do petróleo. Nada mais. E as suas terras são assoladas. Todas as terras deles são assoladas, que é uma palavra profética. Então, quando começou essa batalha, eu entendi. Pergunta para mim qual é o seu entendimento. Pergunta para mim. Qual é o seu entendimento, doutor Alderi Nelson Rocha? Eles só querem uma coisa, meu bem. O que é? Derribar a mesquita de Omar. Só isso. E isso aí é uma coisa inconsciente. Mas como eles mesmos são os árabes e não querem derrubar a mesquita de Omar, é Deus que está pondo no coração deles o intuito dessa batalha para que um momento... Olha bem que esse vídeo vai valer muito daqui a alguns dias. Por que vai valer? Porque eu estou profetizando aqui na sua sala profética, que eu disse que é uma sala profética. Você está invadindo o mundo espiritual, as potestades do ar. E eu estou mostrando para você, e eu vou ler na Bíblia, que o propósito de Deus é derribar a mesquita de Omar para a construção do templo, que é o terceiro templo que nós conhecemos, o terceiro templo. Então o que vai acontecer? Um desses mísseis, do vai para lá, do vai para cá, um desses mísseis vai cair em cima da mesquita de Omar. E então Israel terá 7 dias só para construir o templo. E você acredita que eles têm todas as pedras já tudo pronto, cortadas, né? Que eles podem levantar em 3 dias. Mas eles pedem 7. São 7 dias literalmente mesmo. Literais, eles têm tudo, todas as maquinários, os maquinários, as pedras, as riquezas, as pedras preciosas, as imagens, as palmeiras, né? Que são palmeiras que vão marcar as paredes do templo, o ouro, todo o ouro que eles vão... Porque eles têm pedra, depois tem a madeira de cedro, tá? E depois tem o ouro. Mas o pessoal do Líbano não queria oferecer esse cedro. E agora Israel... Cedro do Líbano, né? Faz uma semana que Israel tomou o Líbano. Você sabe agora, o Líbano está na mão de Israel. Então o cedro do Líbano, ele era um pedaço que estava faltando para o templo. E é muito cedro. Então a base é pedras, cedro do Líbano e depois o ouro por cima. Já se tem tudo. Agora já temos tudo. Então nós estamos muito próximos da construção do terceiro templo. Mas não estamos próximos da vinda de Jesus. Porque todo mundo está dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas ele só pode voltar depois que o anticristo tomar o seu poder. Depois que o falso profeta tomar o seu poder. Isso demora 7 anos. Então, nós estamos pregando errado. O que nós tínhamos que dizer é: o anticristo está chegando. O anticristo está chegando e não Jesus está voltando. Jesus está voltando depois que o anticristo e o falso profeta fizerem o seu poder. Que é o que está se cumprindo, né? Agora, nesse momento. Então nós temos o primeiro templo, Salomão. O segundo templo, o de Zorobabel. O terceiro templo é o templo que o anticristo vai levantar. E o quarto templo é o templo que o próprio Messias vai levantar quando ele voltar. Então o terceiro templo que nós estamos vendo agora, esse templo que já está pronto para ser edificado na mesquita de Omar, no lugar da mesquita de Omar, será levantado pelo anticristo e não por Cristo. Então, como o tempo se aproxima, então nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Então essa guerra que nós estamos vivendo agora, ela não é uma guerra do Armagedon. Não é uma guerra do Armagedon. É um rumor de guerra que quer começar, mas não começa. Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Veja a falácia da Rússia. A Rússia está sendo vencida pelo país que ela invadiu.
que é a Ucrânia. Pequeno A país. Ucrânia entrou na Rússia e mostrou que tudo que a Rússia tinha era mentira. A Rússia nunca teve mísseis transcontinental. Ela teve um míssil de isopor. Você viu, eles entraram nos lugares e lá tudo de isopor. E aí eles estão fazendo medo para a América sabe disso. Todo mundo sabe disso, as pessoas inteligentes sabem disso. Aí Deus usa a Ucrânia para envergonhar a Rússia. Para dizer que a Rússia não tem nada. A Ucrânia, se ela quiser, ela invade a Rússia a hora que ela quiser. A Rússia é uma mentira. A Rússia é uma mentira. Da mesma forma, lá em cima, a Coreia do Norte, mesma coisa. Então nós estamos vendo um tempo de mentira. Então, Eles blefam, né? é um blefe, isso aqui é muito forte, isso aqui que eu estou dizendo para todos vocês, estão me ouvindo agora. Agora, aí você vê lá aqueles professores de São Paulo, vocês vê lá os professores do Tennessee, o pessoal lá da Califórnia e tal, e começa a mostrar, porque aqui nós estamos no 7º selo. Como que o 7º selo vai ser rompido se o primeiro não foi rompido? E o primeiro selo, a diferença do primeiro selo para o segundo selo é de 3 anos e meio. O primeiro selo é o falso Cristo que vem ali. Você pode ver que ele vem no cavalo branco. Ele vem montado para vencer, só que ele tem um arco. Porque ele é covarde. Satanás não enfrenta cara a cara. Quando você vê o verdadeiro Cristo, que está no capítulo 19, ele está com uma espada. Porque ele enfrenta cara a cara. Ele não é covarde, ele não joga para lá. Ele enfrenta o nosso Deus, é o nosso Cristo. Você perguntou, o meu Jesus. Então esse é um princípio muito importante que eu estou mostrando para vocês, que eu não estou falando de Armagedon. Não. Armagedon tem que cumprir todos os seus princípios. São os 3 anos primeiros do anticristo, depois 3 anos e meio do falso profeta com o anticristo. Na metade da grande tribulação vai ser lançado das regiões celestiais o dragão e seus anjos. Porque Satanás não está no inferno. O inferno não foi inaugurado. Existe o lugar do inferno, mas não existe. O inferno não foi acendido. O inferno só vai ser acendido depois da batalha do Armagedon, onde o anticristo e os falsos profetas serão lançados vivos lá. Aí os pregadores, você vê, os pregadores que você conhece, vão aguçar o inferno agora, vamos dar glória a Deus para o diabo ser ofendido lá no inferno. Para com isso. Ou seja, ele vai vir do inferno, vai subir, depois vai voltar para lá. Ele vem para o próprio inferno. O inferno é a prisão dele. Qual bandido que quer ir para a prisão, para a penitenciária, ou que mora da penitenciária, você saiu, não quer voltar, acesso? né? É muita besteira, muita bobagem. Aonde que ele está? A Bíblia diz, em Sardes, no mundo espiritual, está o trono de Satanás. Então, o mundo espiritual, estou falando do círculo que está sobre o firmamento, chamado regiões celestes, é ali que ele está. Ele habita nas regiões celestes. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes, não no inferno. Para de falar besteira, dizer que você está mandando não sei quem para o inferno. Doutor, é interessante o que o senhor está falando. Isso aqui é muito sério isso aqui. Lembrei que o próprio Satanás estava rodeando, passeando, e Deus pergunta para ele, onde é que tu está? O que é que tu está fazendo? E ele disse, estava passeando pela terra, né? Rodeando meu a servo terra. Jó. Rodeando a terra. Ou seja, ele não está no inferno. Não, ele não está. Só que ele é muito vivo, ele fica nas regiões celestiais. É que nem aqueles filmes de época que nós vemos, que o rei fica longe da guerra, só assistindo o que está acontecendo com os seus soldados. Ele não se mete lá, porque se ele for morto, vai ter que ter outro rei no lugar dele. Então, essa batalha, quando começou esse negócio, dia 8 de outubro do ano passado, eu percebi, eu disse, meu Deus, já sei o que está acontecendo. Aí nós começamos a ler no capítulo 34 de Ezequiel. Se eu quiser parar, a hora que você quiser parar, você pare. Você fica à vontade. Capítulo 34 diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então no capítulo 34 ele está falando dos pastores de Israel. Aí os pastores evangélicos usam esse versículo para falar dos pastores evangélicos. Entendeu? O que não cuida da ovelha, o que não procura ovelha, o que não busca a ovelha perdida. Aí eles pegam esse texto para usar para nós os pastores. Claro, isso acontece conosco? Acontece. Mas ele não está falando com eles. Ele está falando com os pastores de Israel. Então ele está falando dos sacerdotes de Israel, dos levitas de Israel. Ele está falando dos líderes das sinagogas que estão espalhadas no mundo inteiro. Das 6.500 sinagogas que estão no mundo inteiro. E cada um deles, se você for numa sinagoga, num culto, estou falando na maioria, que você entrar numa sinagoga, você sai de lá escandalizado. Porque lá eles cantam a música do mundo. Lá eles cantam o René Matov e Manaim, Shevet Harim Gameahad,
que é o Salmo 133, o pastor conta uma piada, conta uma história, aí vem um estudioso e faz um cálculo matemático da teologia, né, da teologia deles, que é a Cabala, e o povo aplaude, o povo se assusta, e não é transformado, ninguém é mudado em nada, e eles vão para casa, né, todas as criancinhas vão lá para estudar Cabala. Aí Deus olha para essa sinagoga e fala assim, olha o que ele diz, eu sou contra esses pastores da sinagoga de Israel. Profetiza e diz a esses pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, todos eles são milionários. Não há um só diretor da sinagoga que não seja milionário, pastor. Todos têm casa na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos. Todos têm casa nos países mais ricos da terra, todos. E às vezes eles participam 4, 5, 3 vezes ao ano de um culto de uma sinagoga. É igual aqueles nossos diretores de igreja que não cuidam, que a gente coloca ele lá para poder fazer a obra de Deus e ele não faz. Você entrega ele com 100 pessoas, ele entrega a você com 10. A mesma coisa acontece também nas sinagogas. Então o Senhor está dizendo aqui, falando para eles. Diretamente para eles. E ele disse, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis gordura, te vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Está se referindo aos líderes das sinagogas que estão no mundo inteiro. Deus está vivendo esse momento das sinagogas. E aí, continuando. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com furor, com rigor. Então a razão pela qual Deus tem feito Israel ser solapada no meio das nações, no meio dos gentios. Olha só esse texto aqui. Esse texto aqui ele diz assim, ó, olha só. Ele diz, eu as atirarei dentre os povos e as farei vir dos diversos países e atrarei a sua terra. A razão da guerra é que Deus começou a fazer isso, Deus começou a derribar esses pastores e começou ele mesmo trazer as suas ovelhas. Estou falando ovelhas? Eu estou falando cada pessoa da nação de Israel, aleluia. Que Deus está levando, trazendo de volta da África, dos Estados Unidos, de todos os lugares do mundo. Todos os dias chegam 5 mil israelitas em Jerusalém, em Israel, em Tel Aviv. É um avivamento extraordinário. Estão em guerra, não tem problema, estão chegando para Israel, porque eles sabem que é Deus que está tirando elas, porque elas foram mal pastoreadas no meio das nações gentílicas. Há outro texto também aqui, que diz assim, eu santificarei o meu nome, é o 36, 23, eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, na Alemanha, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu for santificado diante dos seus olhos. Quando Israel agora mandou 4 mulheres dentro de um avião, destruiu todas as bases de mísseis, construção de mísseis agora, faz 3 dias atrás, 4 mulheres dentro do avião, 4 mulheres. A Bíblia diz que um será por 1000 e 1000 por 10.000. Dá uma glória aí, Miquel. Glória a Deus, meu coração está pulsando aqui. Meu Deus. Vamos dar uma glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A congregação que está assistindo. Glória a Deus. 4 mulheres. Deus fez uma humilhação muito grande, meu amigo. Aí ele está dizendo, eu santificarei o meu grande nome, que foi para falar, as nações estão com medo de Israel. Até os Estados Unidos de Israel está com medo. Uma nação tão pequena, não é? Se a gente olhar uma nação tão pequena... Os Estados Unidos está dizendo, meu Deus, eles são fortes mesmo. Nós temos que nos aliar a eles. Nós temos que ficar com eles. Porque Israel é capaz de, se os Estados Unidos se meter a besta, até os Estados Unidos também vai ser destruído pela nação de Israel. Aí você já, isso está sendo demais, Não, porque eles não confiam no míssil, não. Nos mísseis deles, eles confiam no Jeová de Sabaote, o Deus dos exércitos. Glória a Deus. Jeová de Sabaote, vamos dizer isso? Jeová de Sabaote? Jeová de Sabaote. É o Deus de Israel. Ele disse para o gigante Goliate, tu vens a mim com essa sua espada aí, eu vou contra ti no nome do Jeová de Sabaote. Davi
Deus só precisa de uma pedra para derrubar. A vitória é dada. Então ele está dizendo, eu quero santificar meu nome. Então essas 4 mulheres que foram lá, Deus está santificando o nome dele por elas. Todo mundo quer saber quem são essas 4 mulheres. Meu Deus. E aí ele diz assim, ainda mais, ele fala um texto aqui que ele fala assim, ele diz assim, e farei andar sobre vós. Andar sobre vós? Eu fui ler esse texto. Andar sobre vós. Andar sobre e andar por cima. Aí quando eu li o texto que eu tenho lá, eu estou com o estudo deles que eu estou falando. É a primeira vez que eu estou falando para todos os meus alunos aqui que estiver me ouvindo. Lá está escrito, farei voar sobre vós. Voar. Farei voar sobre vós. Então é o sentido do Passover, que passa por cima da casa. Agora não é Israel que está recebendo o Passover, é Israel sendo o Passover, passando sobre eles. Então ele mostrando a visão de que Deus... Aí, no princípio, o que eu quero mostrar para você é que no capítulo 34, Deus está reunindo as ovelhas para levar para a sua terra. Aí começa o capítulo 35. Já que os pastores não fizeram, não é? Deus mesmo vai fazer. E ele vai fazer isso também na igreja. Ele também, o mesmo que ele fez em Israel, ele também vai fazer. Por quê? Porque ele também vai reunir o seu povo nos portais da Nova Jerusalém, no arrebatamento. Então, assim como ele está arrebatando os filhos de Israel das nações, ele vai também arrebatar a igreja, o organismo do meio das nações. Assim como ele tirou Israel do meio das nações, também para reunir em Jerusalém, para reunir na terra deles, ele também vai reunir a igreja, organismo, não a organização. Não a organização. Essa aí não tem nada a ver com Deus. A organização é outra história. A placa é outra história. É isso aí. Aí o que você ia dizer? Não, eu só ia complementar. É interessante que, para você que nos assiste, e eu pensando nisso agora, em qualquer lugar que esteja em guerra, não é? O que a gente vai ver? Pessoas se retirando dali. Né? Em Israel a gente está vendo o contrário, que é o que o doutor acabou de comentar, né? Pessoas, nações retornando a Israel, a sua casa, né? 5 mil, já pensou 5 mil pessoas diariamente a esse dado que o senhor tem, doutor? Sim, pastor. É mais, eu que estou dando menos. Certo. Já aumentou. Entra na internet. Isso é ilógico, não é? Você pode entrar agora mesmo aí. Quantas pessoas diariamente chegam da nação de Israel, da Etiópia, da Europa, do mundo todo, do mundo inteiro, chegam em Israel por dia? É o maior sistema de imigração que tem lá. Quem já foi lá é gigante, assim, gigante, de tanta gente que vem do mundo inteiro. Não tem nação que bate eles. Não tem. Aí, pastor, ele levanta para entregar, pastor Lyndon Johnson, ele levantando essas pessoas, para entregar para um pastor. Olha aqui, terminando 34. E levantarei sobre elas um pastor, e eles as apacentará. E o meu servo Davi é que há de apacentá-las e servirá a um só pastor. Aí você fala, quem é esse Davi? Davi já morreu? Davi já morreu, né? Só que a gente esquece do capítulo 37. O capítulo 37 é o capítulo da ressurreição de Israel, e entre elas está Davi. Ezequiel 37. Tá aqui, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então, nós estamos muito perto. Porque está se cumprindo diante dos seus olhos o cumprimento do capítulo 34, 35, 36. Para quê? Para acontecer a ressurreição do 37. Não vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo? Você não viu isso falar? Sim. Ok, vai haver. Então vão se unir com aqueles que estão vivos. E juntos estaremos com o Senhor. Paulo escreveu isso. Sim ou não? Então nós cremos que vai haver ressurreição dos que morreram em Cristo, sim ou não? Amém. Também vai haver ressurreição também dos que morreram no Messias, crendo na esperança do Messias. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ou a gente só quer ressurreição para nós? Não, Senhor. Vai ter ressurreição para Israel. Aí é o 37. Quando Israel voltar para sua terra, Deus vai precisar de um pastor. E ele está dizendo que vai ser Isaías, ele vai ser Davi. Então, como que vai ser Davi se não ressuscitar Davi? Aí termina o 36, vem o 37. Aí ele começa a falar a respeito de um grande exército que vai se levantar. O mundo não conta com esse exército. Meu Deus. Vocês não estão aqui, Glória a Deus. Meu Deus. Ninguém, você nunca ouviu falar, você não vai ver nenhum livro dizendo que Deus vai levantar um exército
para lutar essa grande batalha do Armagedon. Eles estão muito enganados, estão pensando que essa nação aí com os seus 722 aviões que Israel tem? Não, eu também... Isso aí... Deixa, outro dia eu falo. Fica à vontade. Aí ele coloca aqui, pastor, ele coloca que ele tem que ressuscitar esse povo do 37. Veio a minha palavra do Senhor, me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Pastor, toda a terra de Israel é só quando você anda lá, eu tive o privilégio de andar muitas vezes, é só cemitério, pastor. Onde você... muitas guerras, né? Muita coisa ficou no chão. Onde você vai é cemitério, vira para a direita é cemitério, vira para outro cemitério, vira para cemitério de ponta a ponta. De frente ao templo. Esse vale de ossos secos, então... Em frente do templo do Golden Gate, Tem um cemitério. tem um cemitério. É cemitério para todo lado, é muita gente que morreu ali. Aí ele diz assim, e me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, eram históricos. E disse-me, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu que sabes. Ele disse, não, rapaz, tu que tem que profetizar. Então ele disse, profetiza sobre os ossos. E diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando você morre, a única coisa que tem propriedade, porque o sistema de audição que está aqui, que vai para o meu cérebro, está aqui. Tem mais ou menos uns 12 a 13 centímetros. Sim. Esse sistema que vai aqui desde a orelha, o tímpano, e que vai por um nervo até o cérebro, que distribui aqui, ele passa para o osso. Você sabia disso? Passa para o osso. O osso... Por que você queima e o osso não queima, não é destruído facilmente? Por quê? Porque ele tem uma camada sobre ele que resiste o tempo. O osso resiste o tempo. Porque nele está o ouvido da ressurreição. Aleluia. Ah, vocês não estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Menor osso, o nome dele é estribo. O menorzinho. Menor osso. Sim, Foi o que senhora. ouviu a palavra profética. Não foi o maior osso. Quem ouviu foi o que está aqui no ouvido. É o menor osso. Eu tive que fazer um dia uma administração e eu fui ver sobre o osso. Ele é o menor osso chamado orifício do ouvido, aqui dessa cartilagem, daqui da orelha. Mas aí eles falaram para a senhora, é incompleto. E o nome dele é Ó, estribo. escute bem, eles falam incompleto. Aqui é qualquer osso. Amém. Tá falando ossos, plural, qualquer osso. Meu Deus. Aí deixa eu mostrar para vocês. O doutor era bom. Amém. Só que ele precisa estudar um pouquinho Aprender aqui. mais. Agora, isso aqui é importante. Agora diga como, diga forte. Como? Mas essa parte é importante, porque Elias deixou Eliseu a unção. Sim ou não? Toda a unção de Elias ele deu para Eliseu. Ele não teve problema de dar unção para ele. Ele ia para o céu, rapaz. Ele não precisa lá em cima. Exatamente. Quando Eliseu chegou lá no céu, eu disse, rapaz, tu vai ter que ficar numa sala de entrada aí esperando. Por quê? Porque você não deu toda a tua unção. Às vezes você está aqui na terra, em vez de você distribuir o que você tem, você fica sustentando para você. Quanto mais pessoas você impor as mãos, melhor para você. Glória a Deus. E o que aconteceu? O soldadinho que vivia pedindo para Eliseu, dá um pouco dessa unção aí que Elias te deu. Tem muita gente assim hoje. Talvez você que está me ouvindo, você vê os seus filhos, você ganha alma para Jesus, transforma ele em obreiro, ele se torna pastor, e você segura aí no banco e não quer dar a ele uma congregação, porque você quer que ele sente para ficar ouvindo por resto da sua vida, ele vai dividir sua igreja. Aí ele disse, dá um pouquinho dessa unção. Não deu. Ele morreu, pastor. Houve uma batalha. E quando houve uma batalha, pegaram o soldado e cavaram o buraco que estava exatamente na sepultura de Eliseu. Quando jogaram o soldadinho levantou. Porque a Bíblia diz que tocou nos seus ossos. Pegou aí? Tocou nos seus ossos. Então o osso tem um poder que nós não conhecemos, que é o de ouvir a voz do arcanjo. E a voz do arcanjo, e os mortos ressuscitarão. A voz, o osso ouve. Aleluia. Aleluia. Todos os mortos em Cristo vão ouvir essa voz. Então eles vão se reunir. Então será a ressurreição dos santos, da igreja. Mas antes que isso seja uma doutrina para o Novo Testamento, Deus estabeleceu em Ezequiel a doutrina da ressurreição de Israel. Só que ninguém ensina isso. Porque eles pensam assim, isso aí vai ser na ressurreição dos mortos. Mas não é. É um grande exército que vai se levantar. E que vai ser a salvação da nação. É o que vai lutar por Israel. Eles não estão esperando isso. Podemos dizer isso, todo mundo que está aqui?
Digam todos isso. Ainda Ainda que toda nação que toda nação seja destruída seja destruída numa guerra atual, numa guerra atual, os ossos os ossos ressuscitarão. ressuscitarão. Tá aqui na Bíblia. Aleluia. Então é uma nação invencível. Que a Bíblia diz que quando eles se levantarem, olha só o que vai acontecer com essa nação se levantar. Essa nação se levantar. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Tocai a bozina em Sião, que é o monte de Deus. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, está perto. É a segunda vinda. Eita glória. Porque dia de trevas e não tristeza. Dia de nuvens. Joel capítulo 1, 2, versículo 1 em diante. Eu estou no verso 2. Dia de treva, de tristeza, de nuvem, de trevas espessas. E diz como a alva espalhada sobre os montes. Isso aqui já é resultado do 37. Quando eles ressuscitam. Aí quando eles ressuscitam, eles vão fazer isso do que está no 2. Vou ler. Diante dele, assim, um povo grande e poderoso, qual nunca houve desde os tempos antigos, nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama que abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele desolado como o deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer como de cavalos, correndo como cavaleiros, como um estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando com o ruído da chama do fogo que consome a pragana. Diz assim, como um povo poderoso ordenado para o combate, diante dele temerão os povos, todos os rostos são como uma fritura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira, ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a sua mesma espada, se arremessarão e não morrerão, porque eles são ressuscitados. Glória a Deus. Meu Deus, isso, nós estamos próximos para chegar, e você é o primeiro a anunciar isso. Amém. Você é o primeiro na terra, no globo da terra, a anunciar isso. Porque ninguém sabe isso que eu estou falando para você. Porque estão procurando a resposta em Apocalipse 20, Apocalipse 19, Mateus 24. É o mais comum que se Mas mostra não hoje. estamos lá, nós estamos para trás, nós estamos numa realidade. Aí para você ver como é tão real isso, você vê o ódio dos que estão ao redor de Israel. O ódio, olha o ódio. O ódio. Diz assim, 36, já estou no... O 35, no 35 ele reúne o seu povo na terra. Ezequiel 35. 35. O que acontece? Pergunta o que acontece. O que acontece? Aí, os do Monte Seir são os dos 12 dos 12 filhos de Ismael e dos que estão ligados a eles pela religião do Islã. Aí eu entro com a Síria, tá me ouvindo? Eu estou entrando lá com o Irã, eu estou entrando lá com os palestinos. Todos eles são, ele chama de Monte de Sião, Monte Seir, significa os inimigos de Israel, verso 7. Doutor, desculpa, para você que está nos assistindo, porque é uma sabedoria, é algo que a gente não vê todos os dias, né? E talvez para você que está nos acompanhando não tem nenhuma base bíblica, né? Quem, de repente, alguém que está nos visitando a primeira vez. Então, é importante algumas perguntas assim que eu vou fazer para pontuar. O doutor falou sobre essas 12 tribos de Ismael, né? Que Exatamente. vão se levantar contra ele. É semelhante às 12 tribos de Israel também? É uma coisa, só que não são iguais. Uma é filho de Ismael e outra é filho de Abraão, certo. de Jacó. Mas até nisso também existem as 12 tribos de Ismael. 12 povos, ele não chama Deus povos. não chamou tribo, chamou povos, né? As traduções que vão... Eles estão aí, os árabes estão aí bem firmes, né? Porque eu vos digo um mistério. Diga. O Sinai é de Ismael, tá certo? E Jerusalém é de Israel. O Sinai é de Ismael, tá? De Ismael. E Jerusalém é de Isaac. Como que Deus vai resolver o problema deles? Porque eles querem Jerusalém e não querem o Sinai. Tá lá, eles cercaram o Sinai e ninguém vai lá. O Sinai não fica do lado do Egito, fica do lado da Arábia.
Gálatas capítulo 4, a partir do 4, aí vem o 5, 4 e 5, você vai ver lá, quando ele diz assim, que Israel tem Jerusalém, e Ismael tem o Sinai. Qual dos dois é mais importante para nós? Para nós é Jerusalém, né? Então, para eles, está na terra deles. Então Deus, o que deu essa sabedoria tremenda de Deus? Que ele deixou o Sinai do lado árabe. Por quê? Para poder entregar para eles, para fazer a negociação. É deles, fica para eles. Ah, mas vocês não entendem essas coisas, eu vou falar para vocês. Aí, olha só, aqui, o verso 7. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele dá volta. Você vai ver aqui, ó, o 4. As suas cidades porém como solidão. Como que está lá, pastor, agora? Gaza. Tá, a faixa de Gaza tá Como está a Síria? tudo desolado, destruído. Né? Como está agora o Líbano? Entendeu? Então, tudo isso já está dentro de um projeto. Ele falou isso, olha só, mais de 2.700 anos de cumprir. Mais de 2.700 anos, ele disse que a Síria seria uma assolação, que a Filistia seria uma assolação, que o Líbano seria uma assolação. Irmão, agora o Irã vai ser assolado. Também. Porque Israel vai assolar o Irã. E tá todo mundo com medo do Irã nessa história, não é? O mundo tá de olho no Irã. Exatamente. Ele também vai ser assolado, porque ele é culpado da Síria ser assolada, ele é culpado do Líbano ser assolado, é ele que manda o dinheiro e manda as armas. Exatamente. Que ele é o pai do terrorismo mundial. Porque o que o Irã quer? Ele sonha, do ponto de vista radical do Islã, conquistar a terra. E isso vai acontecer só na segunda metade da grande tribulação, com o falso profeta. Mas é uma avant-première daquilo que vai acontecer. É isso que o doutor está falando aqui sobre essa segunda metade, é quando irá ter ali um reino de 7 anos, né? Que a Bíblia fala. São os primeiros 3 anos e meio e depois os 3 anos e meio que o anticristo vai se revelar, digamos assim. Nas 70 semanas de Daniel faltam se cumprir uma semana de 7 anos. Então nós temos uma semana de 7 anos para se cumprir. E tudo isso vai acontecer aí. Por isso que a igreja não vai passar, porque a Bíblia diz assim, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade de Jerusalém acontecerá isso. Para o teu povo Israel e para a sua santa cidade. Então a igreja não faz parte de Israel. Esse é outro detalhe muito importante. Que os pastores, tem muitos pastores, pastor Johnson, que eles não sabem se eles são Israel ou se eles são igreja. Aí põe o tamide na cabeça e põe não sei aonde e faz culto porque eles querem. Porque a igreja ela não tem indumentária. A igreja não tem indumentária. Eles inventaram na igreja o organismo que você sabe que está em Roma. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a indumentária dela é se vestir do novo homem, do amor, dos eleitos e se revestir da armadura de Deus. Essa é a nossa... O resto é religiosidade. Exatamente. A partir do momento que você vê o homem começar a querer ser respeitado por uma roupa que não lhe pertence, então ele não sabe quem ele é. Sinto muito, meu amigo. Não sei. Pode ficar zangado comigo. Pode parar. Lá no céu a gente se encontra. Se você for. Lá no céu a gente se encontra. Você vai ver que você não sabia quem você era como igreja. A igreja é a igreja. A igreja não guarda sábado. Onde já se viu a igreja guardar sábado? Pelo amor de Deus. A igreja, todos os dias, é sábado para ela. Porque ele disse em Hebreus, capítulo 3 e 2, eu dou à igreja um novo dia, que se chama hoje. Então, segunda é sábado, terça é sábado, quarta é sábado, quinta é sábado, todo dia é sábado. Então, é muito mais o mandamento, que Israel guardava um dia, nós temos que guardar todos. Mas o que significa isso? Então, ele está levando esse povo, saindo, tirando das nações, para o seu repouso. O que é o repouso? Pergunte o que é o repouso. O que é o repouso? É um local, é uma propriedade. É o que Deus prometeu, as terras. Aí não... Por que eu sei? Por que eu sei isso? Por quê? Porque o maná não caía no sábado. Era todo dia. Maná não caía no sábado. Caía na sexta, caía na quinta, na quarta, na terça, mas não caía no sábado. Por quê? Porque o sábado falava de um repouso. Hebreus, capítulo 3 e 4 diz, eles buscavam um repouso. Muitos não entraram naquele repouso. E o repouso é a terra da promessa. Olha isso, meu amigo. 3 e 4 de Hebreus, tem que ler lá. Aí ele diz assim, Josué capítulo 5, diz assim, quando entrou na terra e começou a comer dos frutos
E o maná que caía cessou. Então, o maná cessou enquanto Israel já está na terra. Então, quando Israel está na terra, ele está no repouso. Quando Israel está na terra, ele está no sábado. E no sábado não caía maná. É mistério. Maná, então estão na terra, não cai mais maná, porque está no meu repouso. E muitos não entraram e ficaram caídos, as suas caveiras ficaram no deserto e não entraram no meu repouso. Por isso eu vos digo hoje, não endureçais vossos corações, para que não fiqueis estarrecidos no deserto, porque não entrarão no meu repouso. Mas houve dois que entraram no meu repouso, Josué e Calebe. Entraram na terra, porque entraram no meu repouso. Então, ele está pegando Israel, tirando das nações, para levar para o seu repouso. Estando lá no repouso, ele vai começar a fazer a obra dele escatológica. Por isso que o 35 ele reúne as ovelhas, no 34 ele reúne as ovelhas, 34 de Ezequiel. Condena os pastores das sinagogas. Exatamente. E ele então, ele coloca ali, começa a fazer promessa aos da montanha de Seir. Quem são as montanhas de Seir? São todos os povos que estão ao redor de Israel. E que ficaram com inveja porque a nação de Israel voltou para a terra. E quando eles ficaram com inveja e sabem que todo mundo vai voltar para lá e vai ocupar o lugar que eles estão ocupando errado, porque vai desde a língua ali do primeiro braço do Mar Vermelho até lá em cima no Eufrates. Esse é o tamanho da terra de Israel. E eles sabem, porque está escrito na Bíblia, que eles não são bestas, que também está escrito até no Corão deles, está escrito, no Corão, e está escrito que eles vão voltar para a terra. Então eles estão dizendo, estão voltando, vamos fazer tudo para que eles não venham para cá. Vamos guerrear. 8 de outubro começou isso. O capítulo 35 começou exatamente no capítulo 35 de Ezequiel. Aí ele começa a falar que ele vai destruir essas cidades que virão contra ele. Verso 4. Diz que eles guardam uma inimizade perpétua e abandonou os filhos de Israel à violência e à espada. Está escrito aqui, ó. No tempo da extrema iniquidade, veja aqui, o Estado Islâmico, que é um exército. Verso 6, visto isso, vivo, diz o Senhor Jeová, que te preparei para o sangue. É um povo que é só sangue. Aí você diz, meu Deus, que não para, toda hora, quando está todo mundo em paz, vai um e põe uma bomba nele mesmo, explode na própria terra deles. Por quê? Está escrito aqui que esse povo foi preparado para o sangue. Desde que eu me entendo por gente, eu via falar muito em Acelerafate, aquele negócio no... Toda essa patuta aí. Desde que eu me entendo por gente, essa guerra. Sangue te perseguirá, visto que não, olha só, não aborreceste o sangue, ele não tem medo de morrer. O sangue te perseguirá. Agora eu pergunto para vocês, é ou não é que está acontecendo? Desde o tempo da sua existência, do tempo dos nossos pais. Você começou o programa dessa maneira, não é? Aí ele diz assim, falando de Israel, falando das nações de Israel, aí ele diz assim, e elas e aos lugares ao redor do meu outeiro. Aqui, ó. Não é incrível? É incrível. Ao redor do meu outeiro. Que é Jerusalém, o Monte Sião. Ao redor. Ele está falando aqui, ó. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, diz, eu porei por bênção. É ou não é? Lá no meio, pastor, do Oriente Médio, uma naçãozinha pequenininha. Hein? Por bênção. Ela sozinha tem o PIB de todas as nações juntas. Ah, para com isso. Já pensou? E um estado reconhecido há muito pouco tempo, né? 1948 por um brasileiro, né? E agora levanta-se o governo brasileiro para ir contra esse homem. Esse homem não vai ter paz diante de Deus. Olha, o Brasil é Israel, nós somos Israel. Glória a Deus. Né? Cada português que entrou naquelas caravelas que foram para as 11 caravelas eram judeus. Eram judeus. Tomé, Pedro Álvares Cabral, tudo judeu, pastor. Tudo judeu, condenados pela Inquisição.
Fugindo. Eles foram levar o quê? A bênção do Shem, a bênção shemita, a bênção da raça de Jesus Cristo. A nossa nação foi salva da maldição de Cão, por causa da bênção shemita. E nós estamos falando aqui pela glória de Deus, para a glória de Deus de Portugal. Ninguém vai dar um glória a Deus aqui. Glória a Deus. É verdade. Está tudo aqui. Meu pai começou. A bênção saiu daqui. Deus teve o privilégio, né? A nossa nação teve o privilégio de Deus levar para lá o sangue shemita. Você leva o sangue shemita, olha só, cara. É mesmo. Todos os brancos que estão aqui levam sangue shemita. Que seria o que para quem está nos assistindo? Para quem está assistindo, Noé teve 3 filhos, né? Que foi Sem Cã e Jafé, né? Sem, né? Primeiro Jafé, depois Sem, depois Cão. Cão é o filho mais novo. Cão é a nação, todas as nações do trópico a 200 milhas depois do trópico do Equador. Todas as nações a 200 milhas do trópico do Equador, lá onde você conhece, você sabe, você Sim, pisou muito lá. bem. Você pisou lá. Fala alguma coisa aí. Quer que eu vou falar? Morava na Avenida Equatorial, no meio do mundo. Aham. Literalmente no meio do mundo. A minha casa que ficava na... Eu morava numa casa que era do lado norte. Se eu atravessasse a rua, eu estava no hemisfério sul. Literalmente. Exatamente. Avenida Equatorial, Macapá, Amapá. Joga no Google que você vai ver. Então, essa. daí, desse trópico para cima, 200 milhas estão as nações pobres. 200 milhas para baixo estão as nações pobres. E que são nações pobres? As nações que o pai começa um negócio e o filho não dá continuidade. Todas as empresas, desde o trópico lá do Equador, que fica no Amapá, lá em cima, em Macapá, até 200 milhas para baixo, todos que começarem uma empresa não vão dar continuidade na segunda geração. Você não vai perguntar por quê? Por que isso? Porque ali é o trópico de Cão. É o trópico de Cão, maldição de Cão. Quando Noé amaldiçoou ele, disse: tu serás servo de servo de servo dos teus irmãos. Então todo mundo do Brasil e do lado da África, até, olha só, presta atenção como é tremenda a Bíblia, até o Paraná, um pedacinho de São Paulo, porque não pega todo, que ele fica assim, São Paulo. Então um pedacinho de São Paulo, Paraná, para o sul, até o Rio Grande do Sul, já não está mais nesse trópico. Você pode ver que o Brasil come o que esse sul produz. É verdade. Na verdade, Paraná é o celeiro do mundo. Você né? morou lá. Do Brasil. Você morou lá, você sabe. Então, ali é o ovo de ouro da nossa nação. Doutor, é uma terra ali, falando do Paraná, aquela terra vermelha, é uma terra que é trigo, soja. É uma terra que produz, ela não para. É interessante. Eu morava mesmo do lado de uma plantação ali. E quando não era trigo, era soja. É o ano inteiro. É o ano inteiro produzindo a Os mesma tratores, terra. Não para. os caminhões. O ano inteiro. Digam por quê todos. Por quê? Por quê? Porque dali eles saem já das 200 milhas e passam para o domínio de Jafé. Já não estão sob a maldição de Cão, é isso? É, porque Jafé teve 3 filhos. Então ele disse: Noé. tu vai servir a Jafé e tu vai servir a Cã. Perdão, vai servir a Sem. Só que a Bíblia diz que Shem é o dono das tendas. Meu Deus. Ninguém vai perguntar qual é o problema aí. O que tem de problema aí? É que Shem é filho de Noé, do que detém as tendas. E Abraão é de Shem. Ele é de Shem. Então a bênção de Abraão é a mesma bênção de Shem. Pegou o mistério? Onde chegar a Shem, ele vai ser dono de propriedades, casas. Todas as casas foram dadas para os filhos de Shem. Por isso que você aluga para os portugueses. Porque os portugueses são Shem. Aí Deus foi tão poderoso que ele levou os portugueses para o Brasil para ele poder balancear e tirar a maldição de Cão e estabelecer a bênção de Shem. Por isso o Brasil, nos dias de Bolsonaro, se tornou a primeira nação do mundo em economia. Porque basta um líder honesto para levantar a nossa nação brasileira. Porque ela tem a bênção de Shem que foi levada para os portugueses. E o brasileiro conta uma piada do português. Cada vez que ele conta a piada de um português, ele amaldiçoa a bênção que ele tem lá. A ele mesmo. Glória a Deus. Aprendendo agora. Não amaldiçoou sua terra. Então o que acontece? Ele está mostrando que a nação de Israel, que foi levada para as nações, como foi levada para o Brasil, foi levada para a Alemanha, que foi levada, porque tem os vikings. Não confunda os vikings
com os anglos. Os vikings são um povo conquistador. Os anglos são um povo de luxúria. É um povo de luxúria, é um povo de glamour. São brancos? São. Mas um se divide em conquista e outro se divide em estabelecimento. Por isso que os vikings vieram e solaparam a Inglaterra. Por isso que tem a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte. Tudo isso é história, meu amigo. E tá tudo na Bíblia isso aqui. Então, os vikings são conquistadores. Então, os vikings, eles vieram com a unção mais forte de Shem. O sangue dele é mais forte do que o sangue na conquista do que o próprio sangue de qualquer outro povo da terra. Só Eles que aí, herdaram o isso que aconteceu? do sangue. Eles se converteram ao cristianismo. Aí nós temos Noruega, nós temos Irlanda, que no passado foram nações extraordinariamente evangelísticas e foram avivadas. Você sabe disso. Aí eles pararam no cristianismo e se tornaram uma nação morta. Você vai ver na Inglaterra, Jesus não é nada para eles. Você vai ver para a Irlanda, eles não querem ouvir a respeito de Cristo. Mas se eles forem avivados, ninguém segura eles. Porque deles saíram os maiores avivalistas. Então, trazendo sobre a questão de Noé, Shem, né, Cão e Jafé. Só que as tendas ele deu para Shem. Shem é o dono das tendas. Eu posso ler aqui? Claro. Olha o texto de Gênesis para você ver. Gênesis, capítulo 9 de Gênesis. Você vai ver quando ele estabelece aqui a bênção e a maldição. Aí diz aqui diz assim, olha só, diz assim, Noé despertou do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam seus irmãos. Então ele vai ser servo de Jafé e de Shem. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. Tá vendo? Alargue Deus a Jafé. Então nós temos Estados Unidos, nós temos Austrália, nós temos Inglaterra, a Grã-Bretanha. Alargou. Você está vendo? Aí ele diz, muitos países da Europa, tá? São Jafé. Habite nas tendas de Shem. Então quem tem a propriedade é Shem. Através de uma maldição, né, que o próprio Noé há tantos e tantos e tantos anos já tinha dado. Pastor, essa bênção chegou tanto no Brasil, só que o Brasil não quis aproveitá-la. Porque os judeus se estabeleceram lá em Recife. Depois no Piauí, depois Fortaleza, e até aquela questão do Maranhão, sua terra. Viu? Os judeus ficaram ali, era para ser Manhattan lá no Brasil. Manhattan era para ser lá no Brasil. Mas aí, eles foram expulsos pelos holandeses. Pegou? E também, claro, os portugueses ajudaram. E eles foram navegando e pararam em Manhattan. Aí o resto você já sabe. Olha só. Pegou aí o mistério? Mas ainda ficou em Belém do Pará. Ficou em Belém do Pará uma turma tremenda dos portugueses. E depois Deus mandou os jafeitas para Santa Catarina, mandou os semitas, os portugueses foram que fundaram Florianópolis. E até hoje eles falam igualzinho os portugueses. Lá. É por isso que falando do Brasil, né? Floripa. O próprio Brasil é muito diferente, né? Parece que é... O país mais abençoado do mundo. Mas você vê, o norte, sul, o nordeste, é muito diferente um ponto do outro. É tudo Brasil, claro. Aonde os índios e os africanos se estabeleceram, ali há pobreza. Você acreditou nisso? Por quê? Porque Cã não traz nenhuma bênção. Os melhores servidores do Brasil, uma parte do Nordeste, e os mais obedientes, por isso que os políticos mandam e desmandam em Salvador e na Bahia. Por isso que os políticos mandam e desmandam lá em São Luís. Estão vindo por causa que eles têm o sangue do outro lado do outro continente, que é servo de servo. E agora, ser servo de servo, como eu faço para mudar isso aí? Né? Quando eu recebo a Jesus como Salvador da minha alma, eu recebo na minha alma, eu recebo a adoção de Shem. Então em Cristo nós todos, seja brancos ou negros ou amarelos, podemos receber a bênção de Shem.
E qual é a bênção de Shem? Ninguém vai perguntar? Qual é? Qual é a bênção? É possuir o lugar onde o seu pé pisar. Ô, glória. Porque é a bênção de Abraão. Abraão pisou. E onde ele pisou, Deus deu. Depois ele deu Isaac, mas não para pisar. Para jogar semente onde ele tinha pisado. Só que onde os nossos pais pisaram, nós não queremos lançar semente. Porque o nosso povo, quando ele não tem nada, ele promete tudo. E quando ele tem tudo, ele não dá nada. Porque não é um povo que quer semear. O povo já passou do tempo da peregrinação. Nós estamos no tempo da semente. Mas nosso povo não quer semear, meu amigo. Aí ele diz assim, ó. Por isso que você vê, olha. Jafé habite nas tendas de Sem. Você vai para os Estados Unidos e você vê. O americano, você pensa que ele é proprietário das casas dele? Eles têm as casas. Mas eles não são os proprietários. Eu estou falando de 90%. Ninguém vai perguntar por quê? Por quê? Porque quando eles estão para terminar a casa, o banco diz, não quer refinanciar? É a tal da hipoteca? Aí torna a hipotecar. Há pessoas que estão em 4, 5 gerações e nunca receberam a escritura da casa. Todo tempo pagando mortgage. Porque o dono da casa são os shemitas. E quem são os shemitas? São os donos dos bancos! Os donos dos bancos. Então, eles que financiam a casa. Então, o jafeíta nunca é possuidor. Mas o shemita é possuidor. Por isso que o brasileiro tem essa unção. Ninguém vai perguntar qual é? Qual é a unção? É que o brasileiro gosta de comprar carro à vista. O brasileiro ele gosta de comprar casa à vista. O brasileiro não gosta de mensalidade. Mensalidade é de Cã. Mensalidade é de Cã. Mensalidade é de Jafé. Os shemitas gostam de comprar casa à vista. Você sabia que Deus está te dando tua casa? Amém, eu creio. E tá gravado isso aqui. Tem um negócio aí sendo feito aí que você não está vendo. Tem um propósito, um plano e um sonho que você não teve. É sonho de outra pessoa que está providenciando isso para você. Amém. Você vai ter uma grande surpresa. Amém. Está sendo gravado e você pode me manda essa gravação aí, ó. Cumpriu essa parte da sua vida. Glória a Deus. Então, voltando para lá, para o 36. Aqui para o 36. Ezequiel 36, acompanhe em casa. E aí no 36, né? Aqui no 36 ele está mostrando o ódio, ó. O ódio da montanha de Seir. Voltando ali ao redor. O 12. E saberás que eu, Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias do pessoal ao redor. Ao redor. Blasfemando contra o povo de Israel, contra o Deus de Israel, não é? Isso. Está o verso 10, verso 11. O teu ódio usaste contra eles e serei conhecido deles quando te julgar. Então o que nós estamos vendo aí, o povo, aí vem os petistas, os esquerdistas, pobrezinho deles, vai para trás na história para você ver o que eles já fizeram. Vai, olha para trás, você está vendo agora o que eles fizeram, né? Porque Israel está se defendendo do que eles fizeram, mas na história, se você ver a história que eles fizeram. Aí o versículo 12, e saberás que eu sou o Senhor e ouvi as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão assolados. A nós, aqui, nos são entregues por pasto. Eles falando de Israel. Sim. Aí o verso 13, vós que vos engrandecestes contra mim, contra a vossa boca, multiplicaste as vossas palavras contra mim, eu ouvi. Isso aqui está falando deles. Aí tem mais. Assim diz o Senhor Jeová, enquanto se alegra toda a terra, a ti porém em assolação. E é o que nós temos hoje. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, né? Está destruída, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo, saberão que eu sou o Senhor. Então a gente está vendo nesse momento a resposta de Deus sobre o povo. No capítulo 35. Quando você blasfema contra isso, você está indo contra Deus. Porque é a palavra dele que está viva. Porque na minha versão está melhor. Eu traduzi melhor isso aqui. Isso é interessante. Quando você for acompanhar, né, o doutor Alderi Nelson Rocha, a gente vai deixar os links aí nos comentários, você vai ver que ele também é tradutor, né? Foi o primeiro, pode falar, doutor, primeiro tradutor. Graça de Deus, Deus me deu o privilégio. Isso é uma honra, custou muito trabalho, mas a graça de Deus levantou muitas pessoas para me ajudar. E eu, desde 1980, eu entrei na sinagoga, aprendi o hebraico e comecei a traduzir a Bíblia desde Gênesis até o livro de Apocalipse.
E aí de Mateus até Apocalipse já é grego. E algumas partes de aramaico. Deus levou uma pessoa para morar na minha casa que falava aramaico. Já pensou? E eu, claro, aproveitei ela para poder me ajudar. Então eu continuei fazendo isso e hoje nós temos a versão de Nelson. Você pode escrever aí no Google, versão de Nelson, ele está mostrando aí, eu tenho 10 Bíblias já feitas, são 7 publicadas, 3 que estão no prelo agora lá na Ásia, e aqui o meu amado pastor está... Só irmão Micael. Está rejeitando a profecia, mas tudo bem. Não é isso não. Olha, VDN, Bíblia Renovada, esse aqui é o Novo Testamento, não é? Todo explicado, abra isso, não sei se eles podem ver, mas de longe dá para dar uma... A gente vai ver aqui, realmente, tem aqui, eu cheguei a ver agora há pouco, uma página que ela tem um versículo só. E o resto tudo explicação. Explicação, né? Esse VDN aqui é... Versão de Nelson. De Nelson, que é Alderi Nelson Rocha. Aí no nosso site, Meu Jesus, todo mundo fala todo dia Meu Jesus. Aí você põe um ponto e um org, O-R-G. O-R-G. Você entra lá. Vamos voltar aqui. Aí no 36, pastor, para terminar nossa aula. 36. Ó tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Quando a gente lê, a gente não sabe o que é. Filho do homem. Que é o profeta. Aqui ele estava falando exatamente com Ezequiel. Aí ele fala os montes de Israel. Né? Diz, monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Então está falando para essas nações que estão ao redor de Israel, que eu acabei de ler aqui atrás. Aí ele diz, assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, tá rindo, as eternas alturas serão nossa herança. Está vendo o monte de Sião. Ou seja, o que está dizendo aí é que os povos ao redor estão zombando, né? E dizendo, essa terra vai ser nossa. Tem um ano que Israel começou a tomar posse da sua terra depois da Guerra dos 6 Dias, né? Mas eles ficaram milhares de anos pisando na terra de Israel. Milhares de anos zombando, dizendo que é nossa. Não foi um ano, né? É uma injustiça muito grande. Visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feito herança do resto das nações, e andais em lados paroleiros, e na infâmia do povo, portanto ouvi, ó monte de Israel, falando a palavra do Senhor para ele. Assim disse o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, e às correntes, e aos vales, e aos lugares assolados solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações, por muitos anos, até 1948. Exatamente. 1948. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, certamente no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Aqui já está se referindo aos que são os parentes de Ismael. Eles se apropriaram da minha terra por muitos anos. Por isso que a mesquita de Omar foi construída lá. Sim. Porque eles se apropriaram. E com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina, a própria nação. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes, aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Jeová, eis que falei no meu zelo, no meu furor. Tá vendo? Porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Então, os gentios. Pergunte para mim, pastor, por quê? Lyndon Johnson. Por quê, pastor Johnson? A Inglaterra ficou centenas de anos, propriedade de Jerusalém. Quem mandava lá era a Inglaterra. Gentios, está dizendo assim, aqui, ó. Aqui ele fala, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Tem até os filmes, né? Que quando eles deixaram, depois de 1948, foi uma tristeza, eles voltaram chorando. Então, os pavês que Salomão fez, né? As propriedades que tinha dentro do lugar santo, pedaços do altar de sacrifício, madeiras, as bases de bronze, tudo estão lá no Tesouro de Londres. Eles vão ter que devolver isso aí. Posso, eu acho que não estou errado, mas a própria nação de Israel, hoje, que a gente conhece, ela foi ali de um acordo dos próprios britânicos que prometeram, né? Dar aquela terra para eles, caso eles Nunca deram. Dividiram. Foi passando. Foi preciso as guerras para tirá-lo dali. Por vontade própria, eles não tiraram.
Tu já pensou em chamarem Israel colônia de Londres? Colônia. E todos o ouro e a prata que era dos reinos de Davi e Salomão estão dentro dos tesouros de Londres. Por isso que a libra vale mais que todas as moedas. E é essa nação tão rica, Por né? causa do peso. Pastor, o senhor sabe que são cinco andares para baixo. 5 andares para baixo. Debaixo de Londres. 5 andares para baixo. Com trens que vão de ponta a ponta ao redor. Tudo o ouro da Palestina. Tudo ouro de Israel. O ouro de Davi, que o ouro não sei onde aparece no ar. Não. O que Salomão recebia tanto ouro todos os anos, não é? Está em Londres. Não sabe. Eles foram saqueados. Por isso que ninguém sabe. Só que tem muitas coisas também que a Igreja Católica também foi lá para solopar para os cavaleiros templários. Eles não foram lá para guerrear contra árabe. Não, eles perdiam todas as vezes. Eles foram lá para tomar o ouro da Palestina, inclusive dos mesmos árabes. E eles trouxeram para o Vaticano. E o Vaticano tem uma nação. A nação do Vaticano se chama sumiu o nome aqui tem os bancos. Suíça. Os soldados que cuidam dos bancos do Vaticano e do Vaticano são todos suíços, porque a Igreja Católica é dona da Suíça. E você pode ver que todos os bancos têm as insígnias do Papa. Isso está escondido da história. Entendeu? Interessante. E aí ele está dizendo, porque levate sobre vós o opróbrio dos gentios. Aqui está a Inglaterra, ela ainda será, Deus ainda julgará a Inglaterra, pastor. Não fique com pena quando isso acontecer. Olha só a Inglaterra está sendo tomada pelos árabes. Tomada. E os próprios londinenses estão indo para a Irlanda, estão indo para a Escócia, estão sumindo para lá para dentro. Os árabes estão tomando conta. Isso já é um juízo de Deus. Porque eles solaparam os tesouros de Israel. Inclusive, pastor, muitos templos cristãos tornou tudo agora mesquitas. Exatamente. Dentro de Londres. Isso já é o juízo de Deus. Aí disse, portanto, assim diz o Senhor, eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós, tá vendo? Ao redor de vós, tá vendo? Ao redor de vós, tá vendo aqui? Ao redor. Levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Onde é que está essa passagem? Esse texto está Ezequiel 36, 7. Ao ler isso aqui, perguntando para todos vocês que estão aqui na sala, ao ler isso também para você, você não percebe que está igualzinho que nós estamos vivendo ou não? Até literalmente tem muita coisa aí que tá batendo, né? Olhando por essa visão, sim. Exatamente. Estão vendo? Então nós estamos vivendo exatamente o capítulo 36, 34, 35 e 36. Que é esse momento que nós estamos vivendo. E ele aqui no 36 ele fala coisas maiores. Ele diz assim, ó vós, monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis fruto para o meu povo de Israel. Então Deus dará o fruto deles para Israel. Não é tremendo isso aqui? Já vai ser o contrário aí, né? E Deus fala isso. Porque eis que eu sou, porque eu que estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei os homens sobre vós. Ezequiel 37. Aí entra o 37. Multiplicarei pela ressurreição. Os homens. Aí ele diz, e vos farei habitar, como dantes, farei o vosso estado melhor do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Farei andar sobre vós, os homens, o meu povo de Israel, e eles te possuirão. Tá vendo aqui? Eles te possuirão. Eles te possuirão. O que aconteceu agora com o Líbano nesse momento? 2 dias atrás. Esse versículo, esse texto está bem claro, está muito forte hoje nos nossos dias. Depois que vocês sentem e leiam esse capítulo devagar, vocês vão encontrar mais revelação do que eu. Porque agora está aberto os seus olhos. E diz assim, aí ele fala assim, tu és uma terra que devora os homens e és uma terra que desfila os seus povos. Ele fala para os que estão ao redor de Israel. Tem ninguém, você pode ver, você olha para o lado oriental, né, a Palestina oriental, eu fui lá, pisei lá.
as valas das cisternas, né? Como você chama aqui, que a gente chama no Brasil vaso sanitário, como chama aqui? Sanita, que chama? Esgoto? Fossa? Os sanitos, né? Sanita. Pastor, sanita, eles caem ali, as fezes, nas valas. E os meninos brincam ali. Brincam no meio das fezes. Ó, se você pensa numa comunidade brasileira que nós chamávamos antes de favela, e que hoje chamam só para cobrir Chamam ali, comunidade mesmo. comunidade, não tem uma comunidade, a mais pobre do Brasil, que chegue aos pés de uma daquelas. Ali na Palestina? No oriental. É horrível. É horrível. É horrível. E você não pode entrar. Não entre aqui, senão leva bala. E eles não aceitam ajuda também humanitária de lado nenhum, não é? Eles são assim como são a maioria das nações africanas para os Estados Unidos. Eles mantêm uma pobreza para ser vista, para que eles, os seus irmãos, filhos de Ismael, possam mandar para eles comida, ajuda humanitária. É o mesmo espírito. Me faço o próprio para poder comer. É isso aí. Mas isso é um juízo. É um juízo que está aqui nesse texto. Então, Deus está falando a respeito que ele vai tirar essa afronta dos gentios. Nós estamos vivendo agora. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios. E não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações. E Deus então começa a santificar o seu nome a partir do capítulo 36, a versículo 23 em diante. Aí você vai chegar. Como que Deus vai fazer a terra de Jerusalém? E já está. É isso que eu ia lhe perguntar. Promessa. Qual que será, então, vendo o que está acontecendo, o que já aconteceu, não é? Uhum. O que está acontecendo agora com essa própria ilha conquista da parte do Líbano, tudo, né? O material já está todo pronto, como Sim, já senhor. foi dito, né? Para a construção do terceiro templo de Salomão. Não, o terceiro templo. Pois é, do terceiro templo, exatamente. Mas então, qual que é o próximo passo? O que é que a gente vai ver, com certeza, daqui a alguns dias? Que é esse texto. Quando o Hezbollah já está sendo totalmente destruído, o outro inicial, né, de Gaza. Certo. Ali, a Hamas, aquela ali vai ser tudo... Tudo vai virar um jardim, pastor. Israel começou já o projeto já de transformar toda aquela terra que ele bombardeou em um jardim. Tá aqui, ó. Tá aqui o texto. Que Deus vai edificar a cidade de Jerusalém, mas ele vai olhar para eles, para que eles tragam as suas riquezas para Israel. Acabei de ler agora aqui. Então o que Deus vai fazer? Deus vai tocar em Israel, para Israel restaurar a parte que foi destruída pelo Hamas, vai restaurar a parte do Líbano, vai restaurar a parte da Síria, e eles se curvarão ao Deus de Israel. Para que se glorifique o Deus de Israel. Aí o que vai acontecer? Eles vão viver num momento de segurança e paz. Pegou? Sim. Que é quando aí eles vão ter a segurança e paz, porque tudo aquilo vai virar um jardim do Éden. Quer que eu possa ler o texto? Claro. Aí diz assim, ó. E dirão, a terra assolada se lavrará, e em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão, esta terra assolada ficou como um jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então vai haver paz ali. Pegou agora? Então o mesmo que faz a ferida é o mesmo que sara. Então agora a mentalidade deles é curar esses lugares onde foi bombardeados, onde estavam os rebolais da vida e onde todos estavam os terroristas da vida. Então Israel dominará em paz e em prosperidade. Quando ele estiver em paz e prosperidade, vem o anticristo. Que é o que vai sentar. E aí, olha o que vai acontecer. Aí vem o texto que Paulo, tremendo Paulo, quando ele escreveu essa parte aqui, ele sabia o que ele estava falando porque ele tinha lido Ezequiel. Ele tinha lido Ezequiel. Então ele tinha na cabeça dele a cronologia do acontecimento. O capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz mais, irmãos, acerca do tempo das estações, que é 70 semanas de Daniel, não há necessidade que eu vos escreva, porque ele está falando para a igreja não tem nada a ver com Israel. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, que é a segunda vinda de Jesus, virá como um ladrão, mas não para nós. Ele virá como ladrão para Israel. Para nós, não. A gente já está preparado, né? Já está esperando. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É um grande aviso.
Olha se os mortos em Cristo vão Nesse caso, para a igreja que ele está escrevendo, já estão mortos. Aí diz, por quê? Quando disserem, olha aqui, Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Porque quando disserem o que aconteceu em Ezequiel 36, quando houver a paz e segurança, estão no meio dos árabes ali, em paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Então, Novamente. de novo, aí virá o capítulo 38, que é o Armagedon. Que vai ser a batalha final. Aqui é o Armagedon. Aqui é o Armagedon. E o 39 parece igualzinho o 38. Se você ler o 39 e 38, você vai ver que não se repete, que não se põe nenhuma palavra nova. Porque o 39 é o Magog. Então, entre um e outro, entre o 39 e o 38, tem 1000 anos. Armagedon e depois o Gog e Magog. Entendeu? Sim. Tá tudo certo. Olha só. Israel vai estar como Éden, virá o texto de Tessalonicenses, de repentina destruição, 7 anos. Aqui, ó, 37. Deus vai poder levantar esse exército no 37 para lutar no Armagedon. Entendi. No caso, então, doutor, a gente está muito próximo de ver se levantar, então, aí o que vai trazer a paz, não é? Que a gente entende dessa forma. Antes que venha o próprio anticristo em si, sim, vai haver um período de paz e segurança ali ao redor dos montes de Seir. Levantado por um homem, não é? Pode ser uma instituição que levante, mas que vai glorificar o homem, porque o anticristo não pode aparecer enquanto a igreja estiver aqui. Tessalonicenses, capítulo 2, diz que enquanto... Aquele texto que fala lá do... Vou ler para vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Parabéns, sua esposa. Ela conhece mesmo a Bíblia, porque ela leu mesmo. Para quem está acompanhando aí, o doutor está usando a Bíblia da minha esposa, né? E ela toda rabiscada. O capítulo 2 diz assim, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha... Aqui está escrito apostasia. Aqui é apostasia. Mas aqui no grego é apostasis. Não. Apostasis. 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 Coloquei as duas palavras aqui. Essa palavra, ela tem três significados. Apostasia, apostasis e apostasion. Apostasion é divórcio, apostasis é retirada e apostasia, deixar apóstata. Aquela caixa que o soldado fica prestando serviço 4 horas por dia. Certo. Apóstata. Então, eles traduziram esse texto como se fosse deixar apóstata. Então você leria assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Como que Jesus vem para uma igreja apóstata? Ele tem que vir para uma igreja avivada. Glória a Deus. Ele tem que vir para uma igreja restaurada. Porque se Jesus vier agora, ele não tem uma igreja para o arrebatamento. Porque nunca na vida se precisou tanto de pregar o evangelho para os pastores do que como hoje. Estou falando de 90%. 90% dessa cambada de pastor falso que nós temos visto aí tem que nascer de novo. Todos eles estão igual ao 34 de Ezequiel. Eles comem a gorda, não buscam a perdida, não curam a ferida. Esses estão ali. Agora sim eu posso aplicar, que vocês podem me entender. Então, como Jesus virá para uma igreja apóstola? Não, ele virá para uma igreja avivada. Por isso haverá 40 dias de um grande avivamento na terra, quando a igreja for arrebatada. 40 dias de avivamento. Nossos corpos serão transformados, vestiremos as vestimentas celestiais, as línguas que nós chamamos de estranhas não serão mais estranhas, nós vamos nos entender ao falar em línguas estranhas, nossos corpos passarão pelas muralhas, nós cairemos sob espada e não morreremos, porque nós seremos um povo transformado. Aquele hino que canta que a igreja será arrebatada no abrir e fechar de olhos, é uma heresia, uma mentira.
Nós estamos cantando uma mentira. Ninguém vai perguntar por quê? Por quê? Porque ali não diz na Bíblia que nós vamos ser transladados. Nós vamos ser transformados. Os nossos corpos vão ser transformados em corpos celestiais. E os que estiverem mortos também. Então diz aí que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Não está escrito arrebatados. Jesus, depois da ressurreição, ainda ficou 40 dias na terra. Depois da ressurreição, ele tinha que reivindicar o direito dele de ressuscitado sobre a terra criada. O texto é tão forte que no último versículo de João está dizendo assim, que Jesus fez tantas obras nesses dias depois da ressurreição. Leia direito. Que ele fez tantas obras nos dias em que, nesses 40 dias, ele fez tantas obras que nenhum livro, nenhuma biblioteca podia conter o que ele fez nos 40 dias. Meu Deus. Ah, meu Deus. Pode escrever. Você pegou? O que ele fez? Imagine a igreja. Então, como ele é a cabeça e nós somos o corpo não pode ir para lá sem que ele experimente o que a cabeça experimentou. Então, depois da ressurreição, nós vamos ter que reivindicar muita coisa que nós não podemos reivindicar durante o período da nossa vida. Porque nós temos que experimentar as virtudes do século vindouro. Como que Elias era natural, carnal, como dizia, Elias era carnal, natural como cada um de nós, e experimentou as virtudes dos mundos vindouros. Por exemplo, não era para Elias o arrebatamento, era para nós, mas Elias viu que do mundo vindouro que nós estamos vendo agora, Elias experimentou nos dias dele, há 2.740 anos atrás. Pastor, e o capítulo 2 de Atos fala sobre essas virtudes, não é? Que seriam derramadas sobre nós. Exatamente. Quando os apóstolos perguntam para Jesus, né? E aí Jesus responde para ele, é como se ele falasse assim, eu não recordo. Não vos compete. Não, isso, sabe, das estações. E né? dos tempos determinados para outros, e não para outros, vós, não para que é para nós. Israel. Então, as coisas que são para nós, nós experimentamos. E o que a criatura está fazendo? A criatura é como esse ciclo que está aqui. Ela está gestante de nós, os filhos de Deus, esperando a nossa manifestação. Ninguém vai perguntar qual é? Qual é? A ressurreição! Quando ela vir que nós ressuscitamos, a criatura diz, para isso eu existi. Então Deus vai distribuir entre os lugares vazios aquilo que nós pensávamos seria só um sonho. Então aí o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que aqui está dizendo, ninguém de alguma maneira vos engane. Eu traduzi aqui na minha versão de Nelson, você adquira a Bíblia Missionária, meujesus.org, eu coloquei correto. E não foi só eu não, os pais da igreja colocaram, deixa eu dizer para vocês quem foi, porque eu quero dizer o nome certo, que eu coloquei aqui. Nos mais antigos textos em hebraico, aramaico, grego, como texto receptos. O texto recepto está escrito assim, como eu vou dizer para vocês agora. Está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha o rapto. O rapto. A retirada. E não a apostasia. Você pegou? Fale alguma coisa sobre isso. Sem entendimento. Muda muita coisa quando você muda uma palavra, né? Quando você entende. É por isso que eu, particularmente, quando eu quero entender alguma passagem, alguma coisa de uma forma mais específica, eu vou sempre ali buscando o original. Porque, às vezes, o tradutor não foi na má vontade, não é? Não, mas não achou. Não tem ideia que traduziu uma Bíblia até noite. Quantos anos o senhor passou? 43. Quantas noites que eu estava ali, que a Nete me encontrou dormindo. Dormindo. Sim. Entendeu? E quando eu ia dormir, eu sonhava com o que eu estava fazendo. Eu estava tão ligado. Sim. Aleluia, aleluia. Um dia eu estava no meu escritório, fazendo a tradução, e a glória do Senhor estava ali ao redor, no computador, e eu estava totalmente anestesiado. Eu estava datilografando, mas eu não sabia que eu estava datilografando, porque eu entrei em êxtase. A unção veio tão grande que eu entrei em êxtase. Aí eu não sabia. A Nete estava orando lá no quarto, dizendo: Senhor, devolve meu marido. Devolve meu marido, são noites e noites que ele está ali. Senhor, devolve o meu marido. Aí eu tinha uma cadeirinha assim de rodas e eu fui me arrastando assim para trás para me levantar para ir dormir. Mas já era 9 da manhã.
O meu filho disse assim, já pensei. pai, o senhor está aí desde ontem? Eu digo, sim, filho. O senhor está com a mesma roupa, o senhor nem dormiu? Não, vem cá. Eu ia abraçar, o meu filho pegava choque. Olha. É, É a presença de Deus aí. aleluia. Estava arrebatado. E aí ela orando lá no quarto, dizendo para Deus me devolver para ela. E aí eu me levantei para sair. Aí uma voz dizia assim, não vá, não vá. Eu ainda não terminei de revelar tudo. Aí eu voltava de novo. Aí ele dizia, agora você pode ir. Mas já era lá para meio-dia. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma coisa... As coisas de Deus, não é brincadeira. Isso que está fazendo aqui não é brincadeira. Por isso eu torno a dizer para ti, para o teu filho. Né? Porque o meu filho assim estava, quando eu comecei, ele estava ali sentado. E eu não sabia que tudo que eu estava dizendo, ele estava guardando, gravando. E que a unção que estava em mim, que a unção que está em ti, está passando para ele. Amém. Ela, a Nete, gravava as aulas do seminário. Ela gravou mais de 36 aulas, assim, de 7 dias de gravação, das 8 às 11. E o meu filhinho, Mateus, pequenininho, ia lá, pegava no vestido dela e dizia, banheiro, banheiro, banheiro. E ela fazia um time para mim, eu parava a aula, os 50 alunos se levantavam, iam comer alguma coisa, ela ia cuidar do menino, trocar fralda e tal, e tudo bem. E quando ele tocava na mãe, a mãe estava o quê? Estava filmando, sim ou não? Filmando na unção mesmo. E agora o menino cresce, e a unção da mãe passou na fralda, na saia dela para ele. O menino agora é um dos maiores editores dos filmes de Hollywood, da Paramount, estou falando Netflix, e os melhores anúncios de televisão dos Estados Unidos, tá lá o nome do meu filho. De quem que ele recebeu? Pegou ali. Na saia da mãe. Porque quando H foi despedida, ora, Machev, Erossa, Manais, é uma unção tremenda. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Os grandes nomes daqui de Portugal vão conhecer o teu nome. Aleluia. Deus, antes do mês de maio do ano que vem, vai dar para vocês um estúdio de última geração, com câmeras de primeira qualidade, coisas que ninguém tem. E a unção de Deus vai passar sobre ti. Tu vais gravar coisas que tu nunca pensaste, tu vai ser milionário, porque tu estás obedecendo teu pai. Se tu fores fiel a ele, eu te darei, diz o Senhor. Eu te darei. Essa unção passa. Então no capítulo 2 aqui, de coisa para terminar, no capítulo 2 ele diz, ninguém de maneira alguma, que eu coloquei na versão, vocês podem tê-la. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a retirada e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então tem que ter a retirada da igreja. E aí um texto lá embaixo foi traduzido corretamente. Ó. O texto lá de embaixo diz assim, ó, ele diz assim, porque já o mistério da injustiça, o mistério, não é a própria pessoa, então vai ter um mistério da injustiça, que vai fazer esse jardim do Éden aí, para poder edificar o terceiro templo. Está entendendo? Sim. Mas vai vir uma repentina destruição quando eles estiverem em paz. Você me perguntou, eu estou te respondendo. Exatamente, sim. Aí olha só o texto assim. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, que é o Espírito Santo e a igreja. E a igreja, colocando aqui. Até que do meio seja tirado apostases. Ah, embaixo tá tirado. Sim. Então traduziram certo aqui e aqui em cima eles puseram apostasia. Mas não é apostasia. Apostasia é deixar apóstata. É renunciar. Mas aqui é apostase, retirada. Retirado. Então, doutor, é interessante. Vai, para quem está nos assistindo, para não ficar com gostinho de quero mais agora, vai ocorrer tudo isso, né? Ou melhor, já está ocorrendo, né? Que vai ocorrer. Já está ocorrendo. Vai haver ali os 3 anos, os 7 anos, né? Porque como você mesmo falou, em Daniel fala sobre isso. Os 3 anos e meio em que irá governar ali um homem ou uma instituição, alguém será levantado, essa é a verdade. É isso. Né? E depois dos 3 anos e meio... é um mistério. É um mistério. Da injustiça.
E após os 3 anos e meio, ele vai se revelar quem que ele é. O senhor, né, como doutor, como alguém que tem muita experiência na área, né, eu acho que a gente chegou a comentar alguma coisa em off sobre de onde viria essa pessoa, né, de onde se levantaria esse anticristo. Porque assim, falando de uma forma humana, natural, como a gente ouve muito na internet ou conversando, muita gente se pergunta, quem que será? Quem que será esse anticristo? Aí uns usam políticos, nomes aí muito conhecidos, até o próprio Trump agora que está voltando, né? E ele já disse, né? Ele já disse que ele acaba com essa guerra aí de Israel e da Rússia num piscar de olhos. Ele tem poder para resolver de uma forma pacífica. E isso chamou muito a minha atenção outro dia que eu estava ouvindo, né? Porque as escrituras relatam que quando houver paz em Israel... Eu comprovei no 36. Exatamente. E é biblicamente quando comprovado. ao redor dele tiver um jardim do Éden, ou seja... Aí Tessalonicenses, então virá a repentina destruição. Exato. E é o que todo cristão está aguardando, né? Porque a gente sabe que quando acontecer, é mais um passo para Cristo voltar. Não é? Não tem como ocorrer o Armagedon enquanto não ocorrer isso. Não é verdade? Foi o que o senhor mesmo falou. A nossa diferença entre o arrebatamento da igreja e o Armagedon é de 7 anos. 7 anos. A diferença entre... o Armagedon e o arrebatamento da igreja, perdão. Entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus mesmo, hein? Porque Tessalonicenses está aqui, 2. Ele diz aqui 2 que a gente não vê. Irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. São 2 coisas diferentes. Ele vai vir e nós vamos nos reunir. A nossa reunião é o arrebatamento. Exatamente. Da igreja organismo, não da igreja organização que vai ficar. Da nossa reunião com ele até a segunda vinda são 7 anos. 7 anos. Pegou? Sim. 3 anos e meio com o falso Messias, que é o que vai usar essa organização para o seu proveito. Então virá a metade da grande tribulação, ele vai ser ferido de morte pelo próprio falso profeta, mas ele vai ressuscitar porque o dragão descerá da região celeste e o curará, devolverá a vida dele. A gente vê que em tudo quer imitar a Cristo, não é? Tudo. Então, como Jesus disse, a minha resposta para a sua pergunta é essa. Mateus 24. Virão muitos falsos cristos, mas não vos demovais do vosso sentido. Não. Porque virão muitos falsos cristos, mas eles nunca poderão aparecer enquanto aquele que o detém esteja na terra. Não pode. Jamais será Trump. Trump é fichinha. Qualquer político da França, qualquer político é furreca, perto do anticristo. Sim. Ele será mais sábio que Daniel. Está escrito na Bíblia. Será mais sábio que Samuel. E será amado pelas nações, não é? Porque quando ele aparecer, Israel vai dar a ele toda a glória. Exatamente. Mas se arrependerá. Que quando eles estiverem fazendo a oferta de cereais, né, no templo, será retirado. Porque o anticristo não pode trabalhar enquanto estiver ofertando a Deus. Nem na tua casa, nem na tua empresa, nem no teu negócio. Enquanto você estiver ofertando a Deus, Satanás não pode se manifestar. Se na tua casa tiver algum problema e você estiver ofertando, ninguém na tua casa poderá ser endemoniado. Poxa, ninguém disse. Olha só. Glória a Deus. É que tem coisa que a gente não está preparado para ouvir, pastor. Só pega a gente de surpresa. É bênção. Então fica aí essa dica para vocês aí. Espero que a gente possa se ver algumas vezes. Com certeza, E que com o Senhor certeza. Jesus abençoe a cada um de vocês que esteja aí na sua casa. Essa foi só a primeira vez. Olha, eu vou abrir, é uma exceção, tá bem? Eu vou abrir aqui um espaço para a gente estar encerrando também. Mas eu gostaria de saber se alguém aqui tem alguma pergunta, né, em particular para fazer ao doutor Alderi Nelson Rocha, sobre esse assunto também, ou talvez se for sobre algum outro assunto pertinente. Pode ficar à vontade, se manifeste agora, ou se cale. Pastor Lindo Johnson, só tem alguma pergunta a fazer ao doutor Alderi? É muito importante, né, a gente estar ouvindo uma pessoa na envergadura do doutor, né? Porque assim, além dele ter todo o conhecimento, ele também tem a revelação das experiências que ele teve com Deus, né? Como ele conta nesse livro aí, né? Que vem falar do fogo. Então, assim, esse assunto escatológico que ele está trazendo aí, ele vai trazer aqui um choque para os teus
os teus ouvintes, porque é o seguinte, ele está trazendo uma revelação tão pura que os ouvidos humanos na atualidade não querem ouvir isto. E eu vejo aí nessa interpretação teológica que ele deu aí de 2 Tessalonicenses, sobre o rapto. Eu também creio dessa forma. Porque não tinha como não ser através do rapto. Não tinha como. Aleluia. Como é que aquele que é santo vai arrebatar a apostasia? Exatamente. Não bate, na conta não fecha. Só que Não, na não fecha grande não. maioria estavam então pregando exatamente o literal da letra Estão pregando o contrário do que Deus quer. do que Deus quer. E quem é o que manda nessa geração? O Espírito Santo. Tu já pensou que haja mais gente perdida no inferno do que salva no céu? Quem perdeu? Exatamente. Diga quem perdeu. E pastor, quando eu digo que vai haver um arrebatamento de 40 dias antes do arrebatamento, os pastores tradicionais só faltam querer me matar. Exatamente. Pastor, querendo me mandar matar, literalmente. E Ele disse, de onde que você tira uma coisa dessa? Vai ser, quando nós estivermos sendo arrebatados, nós vamos para o céu. Eu pergunto, Jesus foi? Jesus levantou dos mortos, ele foi direto para o céu? então a igreja também não pode ir direto. Pastor? Tem esse período. Mas Joel está dizendo que vai haver sinais no fogo, sinais de fogo no céu, que vai haver sinais na lua, no universo. E aí diz, e depois virá o Filho do Homem com poder e grande glória nas nuvens. E Joel 2 está falando, depois disso virá o Senhor. Depois disso o quê? De um grande avivamento. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão visões, vossos vossas anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e os vossos servos serão cheios do Espírito Santo. E haverá sinais no céu, e prodígios e maravilhas no céu e na terra, Como e nunca se fogo, viu. como nunca houve em todo o tempo da terra. Aí disse assim, depois então virá o Senhor. Amém. Aleluia. Então, doutor Alderi, assim, para que o ouvinte possa assimilar com uma clareza ampla, né, bem macro, de tudo que o senhor explicou aí, o senhor poderia falar assim, as sequências dos eventos até chegar à reta final? Aqui vai aumentar um pouquinho da escatologia normal, tá? Resumo. Então virá, todo mundo esqueceu. Primeira sequência, número 1, Deus trazer as ovelhas para Jerusalém. Segunda sequência, o ódio dos montes de Seir. Já ocorreu. Porque já chegou. Nós estamos vivendo esse momento. Número 3, Deus levantar um exército para a nação de Israel. Isso do ponto de vista de Israel. Do ponto de vista da igreja, voltando, vamos perceber na terra essa volta, estamos vendo diante de nossos olhos, estamos vendo a ira dos montes de Seir ao redor de Jerusalém por causa da inveja deles na volta de Israel. E dá uma pausa. Pausou. Arrebatamento da igreja. Pegou? Sim, com certeza. Aí, paz, repentina, destruição com essa paz. O anticristo aparece. Entendeu? Aí 3 anos e meio de falsa paz, um falso Cristo. O primeiro selo, que é o anticristo, que tem montado um cavalo branco com um arco, não com uma espada. Metade da grande tribulação, Satanás é lançado sobre um mar. Vai tomar posse do animal que está preparado para ele, que é o Leviatã. E ele ficará no mar. Então todas as nações vão juntar-se para destruir o dragão. E vão lançar torpedos, aviões, bombas atômicas de nêutron. Vai ser tudo biscoito para ele. Ele vai limpar a terra das armas. Na metade da grande tribulação. Dali para frente não tem mais armas. Aí Deus prepara para depois de 3 anos e meio o Armagedon. No Armagedon não vai ter foguete, armas, nem nada. Eles vão lutar com a enxada. Por quê? Porque Deus limpou pelo dragão toda a impureza atômica, das impurezas das armas da terra. Essa é a razão. Com pedras e paus. Está escrito lá em Jó, capítulo 41, que o Leviatã vai comer os torpedos como se fosse biscoito. Você nunca leu essa parte? Vai comer os torpedos que vai como biscoito, como se nada fosse para ele. Então as nações descobrirão que Satanás é Satanás. Então Satanás, lá dentro do mar, dará o poder ao falso profeta pelo anticristo. Ele curará o anticristo e dará o poder ao falso profeta. Então entrará um novo sistema de religião, que já será o Islã. Espada.
Quem crê nele, espada. Por isso nós temos 4 tipos de mártires no Apocalipse. 4 mártires. Eles vão ressuscitar todos eles com as 2 testemunhas. Entendeu? Logo antes da última taça. É isso aí. Depois virá o Armagedon. Do Armagedon virá os 1000 anos que Jesus vai reinar, que são 1000 anos sabáticos. E depois dos 1000 anos sabáticos virá o Gog e Magog, que Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estão o falso profeta e o anticristo. Esse é o resumo que ele falou. Ah, sim. E aí será inaugurado então o inferno, que foi o que o senhor falou. Perfeitamente. Ah, pai. Puxa. Amém. Doutor Alderi Nelson Rocha esteve aqui com a gente nessa manhã, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, não é? Ainda não, mais um pouquinho. Para você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado, né? Agradecemos imensamente, doutor, pelo seu tempo, né? Pela revelação da palavra que o senhor trouxe a nós, né? Sabemos que vidas serão alcançadas, né? Até mesmo quem está dentro da igreja, olha, até mesmo quem está dentro da igreja e nunca tinha parado para ouvir ou não teve a oportunidade de ouvir a palavra dessa forma, né? Revelada desta forma. Mas eu gostaria que você deixasse, né, um aviso, né, para aquela pessoa que está nos assistindo. A gente sabe que há muitas pessoas que vêm ao nosso programa, assistem nossos episódios, em busca de Jesus Cristo, não é? Que nós falamos já aqui hoje. E se acham, infelizmente, impuras ou impróprias para reinar com Ele, para estar um dia com Ele no céu, né? Acham assim, poxa, mas eu já fiz tanta coisa que eu nem mereço, né? Como o senhor mesmo falou no início, né? Todos nós pecamos, somos pecadores, né? E vamos continuar pecando. E a nossa diferença entre os outros pecadores, os que estamos em Cristo, é que nós simplesmente aceitamos o Salvador dos pecados. Exatamente. Então, Tem jeito para essa pessoa? Ninguém vai para o inferno porque é pecador. Ou ninguém vai para o céu porque deixou de pecar. Nós vamos para o céu para um grande trabalho que nós nem começamos ainda, nem temos ideia do que verdadeiramente nós vamos ser. Mas eu digo para você que está aí no hotel, você que está aí no seu carro, você que está aí no seu trabalho, você que está trabalhando aí na noite, na madrugada, vem para Cristo. Vem para Cristo. Estar com Ele é melhor. Porque Paulo disse, tanto viver como morrer para mim é lucro. Se eu viver, faço a obra de Deus. Se eu morrer, eu vou fazer as coisas terríveis que estão preparadas para mim. A melhor coisa é optar por Ele. Então, você tem que optar pelo Salvador dos pecados. E ao optar por Ele, você vai estar entre nós, como nós estamos nessa alegria. O desejo de falar dele como se nós tivéssemos algum dia abraçado Ele fisicamente. Porque é o Espírito Santo que transmite para nós essa certeza. E Ele também pode transmitir para ti. Eu declaro essa bênção sobre a tua vida, a bênção da salvação. Diga comigo, Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra no meu coração. E eu declaro que tu és o meu Salvador, que tu morreste por mim na cruz. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. E eu estarei lá, naquele grande dia, como vencedor ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Voltamos domingo que vem, em nome de Jesus e para a honra e glória dele. Não se esqueça, temos aqui vários livros. Dr. Alderi já escreveu inúmeros, não só esses exemplares, tá bem? Então, entra lá. Meujesus.org. Meujesus.org. E se a pessoa quiser estudar comigo, o que ela faz? O que faz? Porque muita gente Já temos aqui 2, olha. Amém? Tem ali uma aluna já, tem eu também. Eu, na hora, coloco para vocês na hora. É uma coisa muito forte. Eu não faço publicação disso, mas deixo que Deus faça essa publicação. E Ele está fazendo. A nossa escola foi considerada a maior escola à distância do mundo teológica. 12 mil alunos estão fazendo o curso nesse momento. Então, se você faz parte disso, dá glória a Deus. Mas se você quer estudar comigo, osanabibleschool.com. Você vai colocar lá. Vou pôr no rodapé nos comentários. Com H, Pode Osana deixar. com H, 2 N's, Osana, Bible School, como se escreve em inglês. .org, igual o meujesus.org. Estude conosco, você
não vai ficar correndo. Pouco a pouco você vai vendo lá, vai vendo, daqui a pouco você torna um grande servo de Deus, porque é para isso que nós estamos trabalhando. Aleluia. Fique com Deus. Até domingo que vem. Ó, o estúdio hoje tá cheio aqui, hein? Vamos dar glória a Deus, todo mundo. 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Tchau, tchau. Até domingo que vem.